Ele reapareceu na Copa do Mundo do Catar com uma luva que não esconde nada além da sua mão. Imóvel, completamente inutilizável. Ele recebeu inúmeras críticas por estar lá, porque, se ele é Deus, como pode estar em um país que não respeita os direitos humanos? Foi o que os seus seguidores disseram. No entanto, não seria a única razão pela qual o ator de 85 anos está sendo criticado e agora enterrado por Hollywood. Quais foram as acusações de assédio que desencadearam um escândalo nos Estados Unidos? Quão verdadeira é a história sombria envolvendo a sua neta e qual é o mistério por trás dos anéis que ele sempre carrega consigo? Para muitos, uma eminência, e para outros, apenas mais um ator que decepcionou seus seguidores. Certamente, mais de um ficou chocado com a aparição de Morgan Freeman na Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas, mais do que o seu discurso motivacional, o que nos surpreendeu foi a luva que ele usava na mão esquerda. Afinal, o que aconteceu para que o ator sentisse a necessidade de cobrir essa parte do seu corpo? E por que, depois de alguns anos mantendo um perfil baixo, ele decidiu reaparecer em um evento em um país que vai contra tudo o que ele já defendeu algum dia? Are you saying that you do some things for money? Yes. Sim, o lendário ator de 85 anos, que foi confundido inúmeras vezes com Nelson Mandela por sua atuação em Invictus, passou de ser um dos mais queridos pelo público a ser rotulado como um traidor por sua aparição na Copa do Mundo. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. É incrível para mim. Morgan Freeman interpretou Deus e agora está participando da abertura da Copa do Mundo do Catar, onde os direitos humanos são violados. É de rir. Morgan Freeman, ativista dos direitos humanos e contra o racismo, na abertura da Copa do Mundo do Catar, em um país onde ele seria escravo se não fosse famoso. O renomado ator que registrou seu nome, Morgan Freeman, se destacou em Hollywood com grandes papéis em filmes como Sem Perdão e Seven, Os Sete Pecados Capitais. Mas, em um piscar de olhos, tudo desmoronou para ele. Acusações de assédio sexual manchariam a sua bem-sucedida carreira. O ator sempre se apresentou como um grande defensor dos direitos humanos. Mas desde que uma jornalista da CNN apresentou uma investigação com mulheres que o acusaram de comportamento inadequado e assédio sexual, um suposto envolvimento com sua neta e sua proibição de entrada na Rússia, o intérprete se viu envolto em grandes polêmicas, das quais foi difícil sair. Morgan Freeman é o ator que sempre aparenta ser mais velho. O primeiro papel que o levou à fama veio quando ele tinha 50 anos. Embora sempre tenha se sentido atraído pelo cinema e pelo teatro, foi a sua fascinação por filmes de guerra e aviões que mudou o rumo da sua vida para se tornar piloto das Forças Aéreas dos Estados Unidos. Inclusive, abrindo mão de uma bolsa de estudos em atuação para seguir a carreira militar. 4 anos depois, Morgan Freeman percebeu que estava no lugar errado, pois nada era tão perfeito como os filmes de Hollywood o haviam feito acreditar. Tive essa epifania muito clara. Você não está apaixonado por isso. Você está apaixonado pela ideia disso. Mas ele ainda mantém a sua licença de piloto e possui mais de um avião particular. Morgan Freeman encontrou a sua verdadeira paixão e retomou a sua carreira de atuação que havia deixado em pausa. Seus estudos em teatro e dança deram frutos, permitindo-lhe se envolver em um programa muito diferente dos papéis pelos quais o conhecemos hoje. Imagine o ator com uma voz poderosa atuando para crianças, antes de se tornar o implacável agente da Netlog Agency, ou o detetive William Somerset, no aclamado Seven, Os Sete Pecados Capitais, e o congelado Wedding Freeze, em Menina de Ouro. Morgan Freeman participava diariamente de um programa infantil chamado The Electric Company, onde interpretava personagens engraçados como Easy Rider, um hipster divertido que gostava de ler, ou Mel Montes, um carismático DJ. E embora possa parecer contraditório, sua ascensão à fama não ocorreu exatamente com os seus filmes mais famosos, mas sim com aquele que é menos lembrado, O Repórter da Rua 42. Graças a esse filme, ele recebeu a sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante, devido ao seu papel como Fast Black. Foi nessa época que o nome de Morgan Freeman começou a ecoar em Hollywood, quando ele tinha 50 anos de idade.
Na década de 90, iniciou-se a era dourada do ator, e ele se consagrou como um dos favoritos do público por filmes como Os Imperdoáveis, Seven, Os Sete Pecados Capitais e Um Sonho de Liberdade. Foi precisamente com esse último que a voz de Morgan Freeman teve uma grande demanda. Afinal, quem não fica hipnotizado por suas narrações? Isso levou a se tornar o narrador de documentários e, posteriormente, de filmes. Seus primeiros documentários foram Escravidão e a Formação da América e A Marcha dos Pinguins, marcando assim o início da sua faceta como narrador. Mas como foi que o ator desenvolveu esse tom de voz característico? Ele nasceu com ele ou há um segredo por trás disso para que todos possamos falar assim? Bom, a resposta é muito mais simples do que pensamos. Morgan Freeman disse em várias entrevistas que na universidade ele recebeu ajuda para melhorar a sua dicção, mas o que faz a sua voz soar impressionante é bocejar muito. Isso relaxa as cordas vocais e, uma vez relaxadas, o tom diminui. Quanto mais baixa for a sua voz, melhor você soa. Seu primeiro e único Oscar veio em 2005 com o filme Menina de Ouro, dirigido pelo brilhante Clint Eastwood, no qual ele contracenou com Hilary Swank. And I thank the Academy. I thank you. A partir desse momento, Morgan Freeman passou a ser reconhecido como o melhor ator coadjuvante. Morgan Freeman interpretou mais de 120 filmes ao longo da sua carreira, acumulando uma considerável fortuna. Com parte desse dinheiro, ele comprou 2 argolas de ouro puro como brincos, que ele não usa apenas para se ver bem, mas para que, caso um dia morra em algum lugar estranho, a pessoa que o encontrar possa comprar um caixão com o valor dos brincos. Anos depois, em 2008, Morgan Freeman passaria por um evento trágico que mudaria sua vida para sempre, e seria a razão pela qual ele usa uma luva na mão esquerda permanentemente. No ano de 2008, quando o ator estava dirigindo para sua casa em Mississippi, na companhia de uma amiga, o veículo capotou repentinamente, deixando Freeman à beira da vida e da morte. Ele foi rapidamente levado às pressas para o hospital, e embora os médicos tenham conseguido salvá-lo, o ator ficou com graves lesões no ombro que deixaram muitas sequelas. Morgan Freeman desenvolveu a chamada fibromialgia, um distúrbio crônico que causa dor e sensibilidade em todo o corpo, impedindo-o de realizar outras atividades com normalidade, resultando em uma mão paralisada e inútil. No entanto, isso não o impede de continuar as suas atividades normalmente. And the upshot of that, of course, is a paralyzed left hand. It's just literally, I can't use it. A falta de mobilidade em sua mão fazia com que ela inchasse. Portanto, Morgan Freeman viu a necessidade de usar uma luva para ajudar a estimular a circulação sanguínea e prevenir o inchaço. Mas ele também usa essa luva para gravar os seus filmes. Talvez você não tenha percebido até agora, mas Morgan Freeman costuma esconder a sua mão esquerda em todas as suas produções. Ele a mantém no bolso ou atrás das costas, não apenas em filmes, mas também em algumas entrevistas. Morgan Freeman foi casado 2 vezes, com Janet Adair Bradshaw e Myrna Colley Lee, mas foi acusado de infidelidade várias vezes. No entanto, uma das acusações mais graves contra o ator ocorreu quando a revista National Enquirer o relacionou romanticamente com a sua neta adotiva. A jovem morreu tragicamente aos 33 anos, esfaqueada pelo namorado em plena rua. A família do homem culpou Freeman, alegando que, se ele não tivesse se envolvido com a sua neta, o namorado não teria ficado tão enfurecido a ponto de tirar a vida dela. O ator sempre negou isso. Anos depois, Morgan Freeman se viu envolvido em outra polêmica que manchou a sua imagem. Com o movimento Me Too, que ganhou força em Hollywood em 2017 e 2018, foram reveladas as identidades de artistas que haviam assediado sexualmente mulheres com as quais trabalharam. Entre a lista de nomes estava o de Morgan Freeman, surpreendendo milhares de seus fãs. O vencedor do Oscar foi denunciado em um relatório da CNN, não por 1 ou 2, mas por 8 mulheres que alegaram ter sido vítimas de comportamento inadequados e assédio por parte de Morgan Freeman. Mas será que isso era realmente verdade ou era apenas uma conspiração contra o ator? A jornalista que trouxe à tona as supostas acusações contra o ator e conduziu essa investigação o fez depois de se sentir assediada por ele em uma entrevista, quando ele disse:
Como eu gostaria de estar lá quando você descobriu que estava grávida. Ela interpretou erroneamente as palavras do ator, pensando que ele estava dizendo que gostaria de ter estado presente durante a sua gravidez, quando na verdade ele estava se referindo a algo completamente diferente. Congratulate the woman on being pregnant and she wasn't. And so I've never done it again. For 50 years I've never done it. You've learned your lesson. I learned my lesson. Boy, do I wish I was there. Posteriormente, ficou evidente que Morgan Freeman fez o comentário em relação ao que Michael Caine havia dito, não ao suposto estado de gravidez da jornalista. E as supostas acusações de assédio sexual que haviam manchado seu nome provaram ser fraudulentas. No entanto, em relação aos comentários de teor sexual do ator, Morgan Freeman afirmou: "Qualquer pessoa que me conheça ou tenha trabalhado comigo sabe que eu não sou alguém que ofenderia intencionalmente ou faria alguém se sentir desconfortável. Peço desculpas a qualquer pessoa que tenha se sentido desconfortável ou desrespeitada. Essa nunca foi a minha intenção." Embora não tenha sido comprovada a culpa de Morgan Freeman, o ator não continuou na posição de destaque que ocupava tranquilamente em Hollywood, e as suas participações em filmes diminuíram significativamente. Morgan Freeman desapareceu por um tempo de eventos importantes e tapetes vermelhos, até que voltou a ser notícia quando lhe foi proibida a entrada na Rússia. Mas o que um ator tem a ver com países em conflito? Acontece que o ator entrou na lista de pessoas proibidas daquele país depois de participar de um vídeo promocional para a organização Comitê para Investigar a Rússia, na qual ele diz: "A Rússia está em guerra conosco." Apesar de todas as controvérsias em que Morgan Freeman se envolveu, o ator é considerado uma eminência e um dos atores mais respeitados de Hollywood. Aos 85 anos, Morgan Freeman não pensa em se aposentar da atuação no momento, porque acredita que essa indústria o aposentará com o tempo. Tenho certeza de que posso dizer: "Bem, se eu for me aposentar, porque se o seu telefone continuar tocando, provavelmente você continuará trabalhando." E é que o ator poderia tirar umas merecidas férias se quisesse, pois tem uma fortuna de 250 milhões de dólares para desfrutar. Morgan Freeman continua trabalhando em várias produções, embora sua mais recente aparição na Copa do Mundo do Catar tenha lhe rendido muitas críticas, já que ele tem sido um defensor comprometido dos direitos humanos há muitos anos. Mas a sua aparição na Copa do Mundo do Catar, um país que não o respeita, fez com que milhares questionassem se os princípios de Morgan Freeman mudaram ou se há um cheque com muitos zeros por trás disso. No final das contas, apenas o ator conhece a verdade. Eu espero que você tenha gostado da história de Morgan Freeman. Se gostou, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de mais notícias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.